A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos estudar hoje a lição 2, Autoridade da Bíblia. Mas antes da gente entrar assim, bem na nossa lição, vamos ver algumas curiosidades sobre a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Segundo a Sociedade Bíblica, a Bíblia já foi traduzida para 3.000 idiomas, e ocupa o primeiro lugar há anos. E estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenha sido vendido em todo o mundo. E a palavra Bíblia ela foi usada pela primeira vez por João Crisóstomos, no século IV depois de Cristo. Então, a Bíblia é o livro mais vendido. Há tempos ela está sempre em primeiro lugar. Seguindo aqui, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Existe a história que lá na China houve a primeira impressão e tudo, mas quando a gente fala que a Bíblia foi o primeiro livro impresso, a gente está falando utilizando a técnica de Gutenberg, que foi uma técnica que revolucionou na época, e foi chamada de Bíblia em latim. E o trabalho da Bíblia começou em 23 de fevereiro de 1455 e demorou 5 anos para conseguir fazer toda a impressão da Bíblia, E atualmente existe cerca de 60 Bíblias de Gutenberg espalhadas pelo mundo. 12 delas estão impressas em pergaminho e 48 em papel. E na Alemanha é possível a gente encontrar alguns exemplares dessa Bíblia, da primeira impressão, em bibliotecas de universidades lá da Alemanha, Então é uma coisa bem interessante, assim, a Bíblia foi o primeiro livro impresso pela técnica de Gutenberg. Existem ainda exemplares dessa Bíblia. É bem legal, dá até para vocês pesquisarem um pouquinho na internet, tem lá algumas fotinhos das Bíblias, tá bom? Vamos lá, formação da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, então ela demorou em torno de 1.600 anos, Foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o grego e o aramaico. E cerca de 40 autores de diversas classes sociais e que vivenciaram épocas diferentes escreveram a Bíblia. A gente fala cerca de 40 porque tem alguns livros da Bíblia que a gente não tem certeza quem foi o autor daquele livro. Vamos lá? Examinar a Bíblia. Agora sim a gente vai começar a nossa aula mesmo. O que é examinar? Examinar a Bíblia não é simplesmente pegar a Bíblia e ficar folheando, ficar lendo. Examinar é você estudar, é você ter um cuidado ao ler. Quando você lê, você vai ter que ler com atenção, prestar atenção nos detalhes, entender o contexto. Então, é de suma importância que a gente examine a Bíblia. Tem um versículo aqui, está lá em Atos, no capítulo 17, 10 e 11, que diz assim: E logo os irmãos enviaram à noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, olha, até quem é da nossa igreja, que congrega junto comigo, sabe que o nosso pastor sempre fala que a gente tem que ser igual os crentes de Bereia, nesse quesito de examinar a Bíblia, examinar o que está sendo falado. Então, o que eles estavam, o povo lá de Bereia, ele examinava tudo que Paulo e Silas falavam, que as pessoas falavam, eles iam conferir na palavra. E se estava ali, então ok, então eles aceitavam. Então isso é importante você examinar. É bom a gente conhecer a palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Porque a Bíblia nos fala que vai ter muitos falsos profetas. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente não cai nessas ciladas, nessas profecias, nessas palavras meio tortas, vamos dizer assim. Também diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17, fala assim: Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e ela está para quê? Para nos ajudar a nos corrigir, a nos ensinar, a gente procurar respostas, ou até mesmo a Bíblia às vezes confronta a gente está com um pensamento, está com alguma coisa, a gente vai ler e aquilo confronta o nosso pensamento, quer dizer, vai em choque com o nosso pensamento, mas a gente sabe que a palavra de Deus é que está correta. E para instruir em toda a justiça, e para que a gente seja instruída também para toda boa obra, para que a gente faça o mais correto possível. A gente tem que buscar a perfeição. É lógico que nós não somos perfeitos, como a gente sempre fala na nossa aula, somos humanos, mas a gente tem que buscar sempre a ser santo, acertar, a não pecar.
E aqui a gente coloca, por isso podemos considerar a Bíblia como a nossa regra de fé, e por meio dela é que conseguimos medir a nossa vida e verificar se estamos no caminho correto. Então, a Bíblia é como a nossa regra mesmo de fé. A gente olha ali, a gente está com alguma coisa fora do que a Bíblia está falando, então a gente tem que corrigir, a gente tem que, por exemplo, a Bíblia fala para a gente tomar cuidado com a nossa língua, né? Porque às vezes uma língua ela incendeia, a gente não pode falar mentira, então a gente tem que observar se nós estamos falando mentira, se a gente está falando alguma coisa que está contaminando as outras pessoas. Então isso está na palavra de Deus, então a gente tem que prestar bastante atenção, examinar o que a Bíblia está falando e verificar a nossa vida. Não é a vida do outro, hein? É a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a gente tem que examinar a nossa vida. Vamos lá? A autenticidade e a autoridade da Bíblia. A Bíblia possui harmonia e unidade. É uma coisa muito interessante isso. A gente vê que realmente a Bíblia veio do coração de Deus, é perfeita. Por quê? Embora escrita por diversos homens de diversos níveis culturais e de várias épocas, não há divergência. Então, quer dizer, vários autores, aproximadamente aí 40 autores, eles são de épocas, alguns de épocas diferentes. Eles têm cultura diferente. A gente pode ver, por exemplo, a gente tem um Paulo, que é super culto, e a gente tem o Pedro, que é um pescador que é simples. Né? A linguagem mais simples, a linguagem mais do povo. A gente não está menosprezando Pedro, mas a gente está fazendo a comparação. Paulo era estudioso e tal. Pedro já não teve tanta essa oportunidade, ele era pescador. Mas os dois estão falando sempre a mesma coisa. Está indo sempre no que o Senhor quer, a vontade do Senhor. E se a gente pega no Antigo Testamento, da mesma forma. O que foi dito no Antigo Testamento também é compreendido no Novo Testamento como correto ou como errado. Então, a gente percebe que Deus ele é perfeito. Mesmo escrito em várias épocas, tudo converge para o mesmo resultado, para o mesmo conceito, para a mesma inspiração. E tem que ser isso mesmo, porque quem inspirou foi Deus, né? Cumprimento de profecias. Diversas profecias foram proferidas muitos anos antes e as mesmas aconteceram. A gente pode ver, por exemplo, o nascimento de Jesus. Há muito tempo, antes de Jesus nascer, foi falado que ele nasceria, falou aonde ele ia nascer, falou que ele nasceria de uma virgem, falou também da crucificação dele, que ele ia sofrer muito. Então, muitas coisas foram ditas lá atrás e já se cumpriram. Jesus mesmo deu testemunho das Escrituras. Eu peguei aqui 2 versículos, né? Lá em Lucas 18:31, que diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Aqui Jesus começa a explicar para eles o que vai acontecer, né? O que ele vai sofrer até a crucificação. E lá em Lucas 24:44 diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus ele já tinha sido crucificado, ressuscitou e ele já estava para subir aos céus quando ele disse isso para os seus discípulos. Então o próprio Jesus fala aqui o que foi dito lá atrás na lei de Moisés, dos salmos, dos profetas, cumpriu. Prosseguindo, a palavra de Deus é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Isso está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Né? A palavra de Deus ela é viva. Né? A gente fala que ela é atemporal, ela não tem um tempo, não é só para o pessoal de antigamente, é para o pessoal de hoje e para o futuro também. E fala assim, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem que consegue ir na divisão da alma e do espírito, né? Somente a palavra de Deus. E das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar em nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. E é quando penetra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Né? Então, essa é a autoridade da palavra de Deus. Tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus o Salvador, que redime o homem do pecado. Né? Então, assim, se você pegar todos os livros da Bíblia, ele sempre vai remeter a Jesus. Ainda não vai falar a palavra Jesus. Por exemplo, se você buscar no Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra Jesus. Mas sempre leva ali. Né? O Senhor sempre está mostrando
de alguma forma que viria o Messias. E ele viria para quê? Para nos salvar. Então, é a salvação. Se a gente pesquisar na internet, falar assim, qual é o textual, você conversar com os estudiosos da Bíblia, qual é o texto principal da Bíblia, né? É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? Que está lá em João 3,16. Então, tudo leva à salvação, a Jesus que veio nos salvar. Então, esse é o tema central da Bíblia. Outra aqui, terminando a nossa aula, né, falando da autenticidade, autoridade da Bíblia. A Bíblia não é de origem humana, mas vem de Deus. Está escrito lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 20 ao 21. Olha o que diz. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Tem muitas pessoas que a gente vai conversar que falam que não acreditam na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homem. Verdade, o homem que escreveu, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, para que ele escrevesse. O Senhor mostrava para esses homens o que é que eles deveriam escrever, o que é que tinha de importante, o que serviria para nós que estamos aqui hoje. O quão importante é a gente conhecer a história, a gente conhecer tudo. Então, o Senhor, ele inspirava as pessoas para escrever. E a gente pode procurar na Bíblia e nunca a gente vai achar erro, a gente não vai achar falha, porque foi inspirado por Deus. Às vezes a gente pode ter alguma dificuldade de interpretar o que está escrito ali, mas dizer que ela está errada, jamais. Dizer que foi o homem, foi da cabeça do homem, não, ele foi inspirado. E a gente vai prosseguir, né, nesse assunto de inspiração, né, na próxima aula. Bom, terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Quanto tempo aproximadamente a Bíblia demorou para ser escrita? Em quantos idiomas a Bíblia foi escrita? A Bíblia possui aproximadamente quantos autores? Qual o tema central da Bíblia? E completar o versículo. Terminamos por aqui e que Deus os abençoe grandemente.